A paz do Senhor Jesus seja sobre sua casa hoje. Eu sou o evangelista Lu Martins, aqui do Palavra Pura. E eu quero começar com uma pergunta inquietante. Se a cruz é o centro do Evangelho eterno, por que o jardim pesa tanto? Por que a agonia explode antes dos cravos entrarem? Em Mateus 26, versos 37 e 38, Jesus confessa a tristeza mortal. Isso não revela fraqueza pecaminosa, mas revela profundidade santa. Então o mistério nos chama para mais perto. O que é o cálice de Mateus 26, verso 39? Seria apenas medo da dor humana e física? Seria temor dos homens, da traição e vergonha? Ou seria algo infinitamente maior e mais terrível? Hoje você vai caminhar comigo por essa noite. Você vai sentir o peso do Getsemane. Você vai perceber o eco antigo desse cálice. E você vai entender por que Jesus sua como sangue. Porque o jardim expõe o peso do pecado humano. Porque o jardim revela a santidade incandescente do Pai. Porque o jardim mostra o amor obediente do Filho. E quando essa verdade entra na alma, ninguém sai igual. Em Mateus 26, verso 36, Jesus chega ao Getsemane. Ele não chega distraído, nem indeciso, nem confuso. Cada passo carrega consciência, cada respiração carrega propósito, cada palavra carrega eternidade. Ele olha para os discípulos e ordena com serenidade firme: assentai-vos aqui, enquanto vou ali orar. A frase é curta, mas o peso nela é esmagador. Porque ele sabe o que vem. Os 11 ainda ouvem a voz conhecida do Mestre. Mas eles não medem a profundidade daquela hora. O ar não explica nada, o chão não entrega nada. Porém o coração do Filho já sente a aproximação daquele cálice. Então, em Mateus 26, verso 37, ele leva Pedro, Tiago e João. Os três entram mais fundo com ele. Não porque sejam fortes o bastante, mas porque precisam testemunhar algo que excede toda a força humana. Jesus anda, e o corpo anda com ele. Mas por dentro a pressão desce como pedra viva. O peito aperta, a alma geme, a tensão atravessa nervos e ossos. Ele não encena a calma vazia. Ele permite que a verdade apareça. Mateus 26, verso 37, diz que ele começa a entristecer-se. Começa a angustiar-se. O verbo não é pequeno. O peso está chegando em ondas. Agora pense nisso sem fugir rápido demais. O verbo eterno, aquele por meio de quem tudo existe, sente angústia real. O Santo de Deus não está representando dor. Ele entra nela. Ele encara a taça. Ele prova a aproximação do juízo. Pedro observa o rosto do Mestre e talvez não reconheça esse silêncio. Tiago percebe algo incomum no ritmo da caminhada. João, que tantas vezes repousa perto dele, talvez sinta o tom diferente da respiração. Ninguém ali compreende totalmente o abismo que se abre. Mas todos percebem que algo decisivo acontece. Porque a força de Jesus agora não se parece com triunfo ruidoso. A força de Jesus agora se parece com honestidade santa diante do Pai. Em Mateus 26, verso 38, Jesus fala sem disfarce algum: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Ficai aqui e vigiai comigo. Essa frase entra como lâmina na noite. Porque o Filho amado não minimiza o sofrimento. Ele não chama trevas de luz. Ele não veste linguagem religiosa para esconder a agonia. Ele nomeia a dor. Minha alma está triste até a morte. Há peso suficiente nessa hora para esmagar qualquer homem caído. Mas ele não é apenas homem. Ele é o Filho sem pecado, olhando para o cálice que pertence aos pecadores. Pedro ouve e talvez engula seco.
O mesmo Pedro que promete morrer por Jesus, agora recebe um pedido simples: vigiai comigo. Parece pequeno, mas não é pequeno. Porque vigiar perto de Cristo é entrar, ainda que de longe, no mistério da obediência. Tiago e João, filhos do trovão, já pediram lugares de honra. Agora recebem o privilégio doloroso de assistir à agonia santa. O chamado não é para brilhar. O chamado é para permanecer acordado. E aí já começa um espelho para nós. Porque muitos querem a glória do reino. Poucos suportam a vigília do jardim. Jesus então avança um pouco mais, em Mateus 26, verso 39. E aqui a cena aperta o coração. O rei se prostra com o rosto em terra. Aquele rosto que resplandece em glória, agora encosta no pó. Aquele que sustenta os céus, agora dobra os joelhos sobre a terra criada. Ele ora, e não fala para impressionar discípulos. Ele ora porque o peso é real. Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Pare aqui por um instante e ouça com reverência. Ele não diz simplesmente, afasta a dor. Ele diz, afasta este cálice. Em Mateus 26, verso 39, o centro da oração é o cálice. E quando a Escritura usa essa linguagem, o eco vem de longe. Em Isaías 51, verso 17, Jerusalém bebe da mão do Senhor o cálice da sua ira. Em Jeremias 25, verso 15, o Senhor entrega o cálice do vinho da sua ira às nações. Então o que treme diante de Jesus não é somente a violência romana. Não é apenas o açoite, a coroa, o escárnio, os pregos. O que pesa diante dele é o juízo santo contra o pecado. Agora a alma desperta para o horror verdadeiro. O Filho amado contempla a taça da ira justa. Não porque ele mereça uma gota dela, mas porque ele se prepara para carregá-la em lugar do seu povo. Aqui a santidade do Pai não relaxa. Aqui a justiça divina não negocia. Aqui o amor não ignora o mal. O pecado humano não é um erro leve. O pecado humano exige juízo verdadeiro. E Cristo, o justo, encara o que pertence aos injustos. Ele vê a condensação da culpa humana. Ele percebe a densidade da condenação. Ele sente a aproximação daquela hora em que será feito pecado por nós, embora jamais peque. Você pergunta então, por que a cruz visível ainda não começou? Porque a batalha já está em curso. A madeira ainda não recebe as mãos. Mas a alma santa do Filho já pressente o peso total da missão. O Getsemane não reduz o Calvário. O Getsemane revela o que o Calvário significa. Se no monte o sangue escorre publicamente, no jardim a vontade humana perfeita se rende plenamente ao Pai. O Calvário será público diante dos homens. O Getsemane é secreto diante de Deus. E nesse secreto a obediência se firma. Lucas 22, verso 44, amplia o quadro. Estando angustiado, ele ora ainda mais intensamente, e o seu suor é como gotas de sangue caindo no chão. Não é linguagem ornamental para enfeitar sofrimento. É a intensidade física de uma guerra espiritual e redentora. A pele transpira sob esmagamento extremo. O corpo responde ao terror santo da hora. Imagine a testa úmida, o maxilar tenso, os músculos rígidos, o peito subindo pesado. Não existe teatralidade aqui. Existe pressão real. A oração não brota leve. Ela rompe o silêncio como peso rasgando carne. E enquanto esse suor cai, cada gota parece dizer algo. O preço é imenso. O amor é consciente. A obediência é voluntária. Jesus não caminha como vítima surpreendida por forças maiores.
Ele sabe. Ele discerne. Ele avança. Mas saber não elimina a agonia. Pelo contrário, aprofunda a gravidade do momento. O filho sente plenamente o horror do juízo, justamente porque é santo. O pecador banaliza o pecado. O santo de Deus vê o pecado como ele realmente é. Depois de orar, em Mateus 26, verso 40, ele volta aos discípulos. E encontra os três dormindo. O contraste dói. O filho sua em agonia. Os amigos cedem ao sono. O mestre trava a batalha mais profunda da história. Os companheiros não sustentam uma hora de vigília. Jesus olha para Pedro e pergunta: Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Não é apenas uma cobrança. É a revelação. A fraqueza humana aparece nua. Pedro, que jurará fidelidade absoluta, agora mal sustenta os olhos abertos. O corpo pesa, a mente afunda, a alma relaxa. O zelo verbal ainda não provou a pressão da noite. Em Mateus 26, verso 41, Jesus diz palavras que atravessam séculos. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aqui ele não humilha discípulos cansados. Aqui ele diagnostica a condição humana. Existe desejo sincero, mas existe fraqueza profunda. Existe amor real, mas existe instabilidade real. Existe disposição espiritual, mas a carne vacila sob pressão. E isso alcança você hoje. Quantas noites você quer ser fiel, mas sente a alma escorregar? Quantas vezes a consciência desperta, mas o coração cede? Quantas promessas sinceras murcham quando a luta aperta? Jesus então retorna à oração. Em Mateus 26, verso 42, ele vai pela segunda vez. A batalha não termina numa frase bonita. A obediência madura atravessa a repetição. Ele dobra o coração novamente diante do Pai. Meu Pai, se não for possível afastá-lo de mim sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Agora a oração se aprofunda ainda mais. Não há rebeldia no primeiro pedido. Mas aqui a submissão fica ainda mais definida. O cálice não é negado. O cálice é assumido. O sofrimento não é desejado em si. Mas a vontade do Pai é abraçada acima de tudo. Perceba a glória escondida nessa rendição. O primeiro Adão está num jardim e escolhe sua própria vontade. O segundo Adão está num jardim e permanece firme na vontade do Pai. Em Gênesis 3, a humanidade estende a mão para a autonomia. Em Mateus 26, o Filho Eterno dobra-se em obediência. Um jardim abre a ruína. Outro jardim prepara a redenção. O primeiro homem escuta a sedução da serpente. O segundo homem escuta o peso do cálice e responde com santidade perfeita. A história humana não está solta. Ela converge aqui. E quando ele volta outra vez, encontra os discípulos dormindo de novo. Mateus 26, verso 43, diz que os olhos deles estão pesados. Essa imagem é simples, mas devastadora. Os olhos pesam. A vigília falha. A carne cede. Não é que eles odeiem Jesus. Não é que tenham abandonado a fé conscientemente. É pior na sua sutileza. Eles amam, mas não vigiam. Eles seguem, mas não sustentam oração. Eles querem, mas não perseveram. Quantas derrotas espirituais começam exatamente assim? Não com negação pública imediata, mas com sonolência silenciosa diante de Deus. Jesus os deixa e ora pela terceira vez, em Mateus 26, verso 44. Ele repete as mesmas palavras. Isso importa demais.
Porque a oração verdadeira nem sempre é inventar frases novas. Às vezes é insistir na mesma rendição. A luta é profunda, então a petição se repete. O peso continua, então a entrega continua. O cálice continua diante dele, então o sim continua sendo dito. O filho não busca saídas paralelas. O filho não procura atalhos secretos. O filho não renegocia a missão. Ele permanece. Nesse ponto, o jardim inteiro parece preso a um único centro. Não são as árvores. Não são os passos dos guardas ao longe. Não é o clarão de tochas que se aproxima. O centro é a vontade do filho rendida ao Pai. A salvação do mundo não avança por impulso emocional. Ela avança por obediência santa. O sangue que logo será derramado na cruz já encontra, aqui, uma alma decidida a beber o cálice. Mas o mistério do cálice ainda pulsa, e a Escritura nos leva mais fundo. Porque o jardim de Mateus 26 não está sozinho. Ele conversa com outras noites, outros montes, outros altares. E para entender por que Jesus soa como sangue, precisamos ouvir passos antigos subindo uma montanha. Precisamos acompanhar um pai segurando madeira. Precisamos sentir o tremor de uma promessa sendo posta no altar. A mesma Bíblia que fala do cálice, também desenha substituição. A mesma palavra que revela a ira justa, também revela Cordeiro provido por Deus. Em Gênesis 22, versos 1 e 2, Deus chama Abraão. Abraão! E ele responde, eis-me aqui. Então vem a ordem que corta a alma. Tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama. Vá à terra de Moriá. Sacrifique-o ali em holocausto, num dos montes que eu lhe indicarei. A frase não permite fuga emocional. Seu filho. Seu único. A quem você ama. Deus toca exatamente o centro do coração do patriarca. Abraão levanta cedo, em Gênesis 22, verso 3. O texto segue rápido, mas o coração não segue rápido. Ele prepara o jumento. Ele chama 2 servos. Ele racha a lenha para o holocausto. Cada golpe da ferramenta na madeira parece um trovão por dentro. A mão desce firme, mas o peito aperta. A promessa de Deus respira no rosto do menino. O futuro das gerações pulsa naquele filho. E ainda assim Deus ordena o altar. Abraão não entende tudo, mas caminha. A obediência às vezes avança com perguntas ainda sangrando. No terceiro dia, em Gênesis 22, verso 4, Abraão avista o lugar ao longe. 3 dias. 3 dias carregando o mandamento. 3 dias ouvindo os passos de Isaque. 3 dias vendo o filho respirar, falar, mover as mãos, sem saber o desfecho humano daquela subida. O pai guarda silêncio, mas por dentro memórias e promessas colidem. Deus prometeu descendência em Isaque. Deus agora pede Isaque. Como a fidelidade divina e a ordem terrível se encontram. Hebreus depois dirá que Abraão considera Deus poderoso até para ressuscitar. Mas antes da teologia ser resumida, existe caminhada longa com o coração perfurado. Abraão diz aos servos, em Gênesis 22, verso 5. Fiquem aqui com o jumento enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Ouça bem. Voltaremos. Não é frase vazia para consolar homens. É fé lutando dentro de uma ordem incompreensível. Abraão segura a promessa mesmo quando a faca já pesa na imaginação. Então ele toma a lenha e a põe sobre Isaque. O menino carrega a madeira do próprio sacrifício. Abraão leva o fogo e a faca.
E os dois caminham juntos. Esse caminhar juntos aperta o peito porque o diálogo ainda não veio. O pai escuta o som das sandálias. Isaque observa a lenha sobre os ombros. O monte está ali, e a pergunta inevitável sobe com eles. Em Gênesis 22, verso 7, Isaque quebra o silêncio. Meu pai. Abraão responde, sim, meu filho. E então o rapaz pergunta, aqui estão o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Que pergunta lancinante! Não é só curiosidade litúrgica. É a inocência encostando no mistério. Abraão responde em Gênesis 22, verso 8. Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuam caminhando juntos. A resposta carrega fé e tremor. Porque naquele instante Abraão ainda não vê o cordeiro. Ele apenas vê Deus. Ele não enxerga a saída. Ele confia no caráter daquele que chamou. Essa é a respiração da verdadeira obediência. Não é controlar o futuro. É andar com a palavra acesa por dentro. Quando chegam ao lugar, em Gênesis 22, verso 9, Abraão constrói o altar. Ele arruma a lenha. Então vem a ação que quase ninguém consegue ler sem estremecer. Ele amarra seu filho Isaque. Ele o coloca sobre o altar, em cima da lenha. Pense na proximidade dessa cena. Mãos de pai tocando pulsos de filho. Nó sendo apertado. Respiração do menino acelerando. Olhos procurando o rosto de Abraão. O velho patriarca talvez não consiga evitar o tremor nos dedos. O cheiro da madeira cortada está ali. O fogo ainda não sobe. Mas a decisão já corta mais fundo que qualquer lâmina. Então Abraão estende a mão e pega a faca, em Gênesis 22, verso 10. Esse segundo não corre. Ele se alonga na alma. O braço levanta. O metal pesa. O coração pulsa no pescoço. A promessa parece deitada sobre a madeira. E justamente quando o gesto chega ao limite, o anjo do Senhor clama do céu. Abraão! Abraão! Ele responde, eis-me aqui. Não toque no rapaz. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, seu único filho. A voz interrompe a morte. O altar não consome Isaque. O juízo não cai sobre o filho da promessa. Abraão ergue os olhos e vê um carneiro preso pelos chifres no arbusto, em Gênesis 22, verso 13. Ele toma o carneiro e o oferece em holocausto no lugar de seu filho. No lugar de seu filho. A expressão brilha como ouro no meio da tensão. A substituição aparece. O filho vive. O animal morre. Deus provê. Então Abraão chama aquele lugar de o Senhor proverá, em Gênesis 22, verso 14. E esse nome atravessa os séculos, porque Moriá aponta para algo maior que Abraão ainda não vê completamente. Agora volte ao Getsêmani com esse fogo no coração. Abraão sobe um monte com o filho amado. No jardim, o pai não poupa o filho amado. Em Gênesis 22, um substituto aparece para Isaque. Em Mateus 26, o filho se prepara para ser o substituto de muitos. O carneiro fica preso no arbusto. Cristo se entrega voluntariamente à cruz. Isaque carrega a lenha. Jesus carrega a madeira e o juízo. Abraão diz, Deus proverá o cordeiro. João Batista mais tarde apontará e dirá, em João 1, verso 29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então o cálice e o cordeiro se encontram. O juízo e a provisão se beijam.
A santidade e o amor não se anulam. Eles convergem em Cristo. No Getsêmani, Jesus não retrocede porque sabe exatamente o que vai cumprir. Ele é o Filho que não será poupado. Ele é o Cordeiro que Deus provê. Ele é aquele sobre quem o juízo cairá para que pecadores culpados recebam paz. E isso intensifica ainda mais a agonia. Porque o amor dele não é abstrato. O amor dele bebe custo real. Mas a Escritura ainda não terminou de nos empurrar para esse abismo santo. Há outro jardim mais antigo. Há outro momento em que a humanidade escolhe. Há outra voz, outra tentação, outra vontade disputada. Em Gênesis 3, a serpente fala. Eva ouve. Adão participa. A criatura deseja definir o bem e o mal por conta própria. O fruto parece desejável. A mão avança. A desobediência entra. E naquele instante, o pecado não é mera falha psicológica. O pecado é rebeldia contra Deus. O pecado é recusa da vontade do Criador. O pecado é a criatura tentando ocupar o centro. O primeiro jardim recebe a queda. O segundo jardim recebe a obediência. Em um, o homem diz, seja feita a minha vontade. No outro, Cristo diz, em Mateus 26, verso 39, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. O contraste é esmagador. Adão come da árvore proibida e arrasta a morte para muitos. Cristo aceita o cálice do Pai e abre vida para muitos. Um jardim nos entrega ao suor amaldiçoado. Outro jardim recebe o suor do Redentor como gotas de sangue. Um jardim abre a condenação. Outro jardim prepara a reconciliação. E se você quiser ver essa verdade pulsando em outra vida humana, olhe para Jonas. Em Jonas 1, verso 3, ele foge da presença do Senhor. A vontade divina chama. O profeta desce. Ele desce a Jope. Desce ao navio. Desce ao porão. Sempre que a vontade de Deus é resistida, a alma desce. A tempestade então se levanta. O mar berra. A madeira do navio geme. Os marinheiros gritam. Jonas dorme no fundo. Veja outra vez o contraste. Jesus encontra discípulos dormindo enquanto ele obedece. Jonas dorme enquanto sua desobediência ameaça todos ao redor. Em Jonas 1, verso 12, ele admite a culpa e diz para lançá-lo ao mar. O profeta rebelde desce às águas por sua própria fuga. Mas Jesus, o Filho obediente, entra no juízo não por culpa própria, mas pela nossa culpa. Jonas é lançado e o mar se acalma. Jesus será entregue e a ira será satisfeita. Jonas experimenta 3 dias de profundezas por causa da desobediência inicial. Jesus enfrentará morte e sepultura em triunfo obediente para cumprir toda a justiça. Até quando a Bíblia mostra um homem fugindo, ela prepara o coração para enxergar o filho que permanece. Agora o som de passos volta ao jardim de Mateus 26. Depois da terceira oração, algo mudou por dentro de Jesus. A agonia não desaparece magicamente. Os guardas ainda vêm. Judas ainda se aproxima. A cruz ainda espera. Mas a vontade está firmada. Em Mateus 26, versos 45 e 46, ele volta aos discípulos e diz: Vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se, vamos. Aí vem aquele que me trai. Ele se levanta. Essa é a virada. Ele se levanta não porque o perigo acabou. Ele se levanta porque a rendição ao Pai está completa. O jardim não termina em fuga.
O jardim termina em entrega. O rosto antes em terra agora se ergue. O suor ainda marca a pele. O peito talvez ainda esteja pesado. Mas os pés avançam na direção dos pecadores que vêm prendê-lo. O Cristo que treme em agonia é o mesmo Cristo que permanece em obediência. Isso não diminui sua glória. Isso revela sua perfeição. É aqui que muitos entendem errado. Alguns pensam que a agonia de Jesus prova a fragilidade moral. Não prova. Ela prova a santidade moral. Porque somente quem percebe realmente o horror do juízo reage com essa profundidade. O pecador entorpecido brinca com o mal. O santo de Deus treme diante do cálice da ira. Não por culpa própria, mas porque está prestes a absorver o que é devido aos culpados. A tristeza mortal de Mateus 26, verso 38, não é incredulidade. É consciência pura diante de um sofrimento infinitamente santo. E também não podemos reduzir esse momento a medo dos homens. Sim, os homens são cruéis. Sim, a cruz é brutal. Sim, a dor física é horrível. Mas muitos mártires depois enfrentam dor física com serenidade admirável. Então por que Jesus, o Santo dos Santos, entra nessa agonia singular? Porque o que está diante dele excede a violência humana. Ele enfrenta abandono judicial. Ele encara o peso da imputação do pecado. Ele bebe o cálice que Jeremias e Isaías associam à ira justa de Deus. Essa é a profundidade do Getsemane. E aqui o coração se ajoelha. Porque se o cálice é tão terrível, então o pecado é mais grave do que imaginamos. Se o Filho Eterno treme diante dessa taça, então nossa culpa não pode ser tratada como detalhe leve. Se a obediência custa suor como sangue, então a redenção não é barata. Ao mesmo tempo, se ele não foge, então o amor é mais profundo do que ousamos crer. Porque ele conhece o custo e ainda assim avança. Talvez você esteja ouvindo isso numa noite pesada. Talvez sua alma esteja cansada. Talvez sua oração trave na garganta. Talvez sua carne esteja fraca exatamente como Mateus 26, verso 41 descreve. Então ouça com cuidado pastoral e com reverência bíblica. O consolo do Getsemane não é: esforce-se mais para ser aceito. O consolo do Getsemane é: Cristo atravessa o jardim por você. Ele vigia onde os discípulos dormem. Ele obedece onde Adão falha. Ele permanece onde Jonas foge. Ele aceita o cálice para que você receba graça. Hebreus 4, versos 15 e 16, então acende a esperança. Não temos um sumo sacerdote incapaz de compadecer-se das nossas fraquezas. Pelo contrário, temos um que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança. Veja a ponte entre o jardim e sua vida. Porque ele conhece angústia sem pecado, você pode levar sua angústia a ele. Porque ele atravessa a noite santa, você não precisa esconder sua noite humana. Porque ele diz: seja feita a tua vontade, você agora pode chegar ao Pai reconciliado. E isso redefine a oração nas suas madrugadas. Às vezes você pensa que vitória espiritual parece sensação imediata, força instantânea e alívio rápido. Nem sempre. O Getsemane ensina outra forma de vitória. Às vezes a vitória parece suor. Às vezes a vitória parece insistência. Às vezes a vitória parece dizer a mesma oração pela terceira vez. Às vezes a vitória parece levantar-se ainda com os olhos inchados, porém rendido à vontade de Deus. Jesus nos mostra que perseverança diante do Pai não é fracasso.
É fidelidade. Talvez também exista outro espelho aqui. Alguns ouvintes vivem como Pedro. Amam Jesus sinceramente, mas subestimam a fraqueza da carne. Falam com coragem durante o dia. Dormem espiritualmente durante a noite. Outros vivem como Jonas. Sabem o chamado de Deus, porém descem para longe da vontade dele. Outros carregam dores silenciosas como Abraão subindo Moriá, sem entender como promessa e prova caminham juntas. Mas em todas essas estradas, a resposta final não está em nós. A resposta final está no Filho obediente. Ele é maior que Pedro, porque vigia sem falhar. Ele é maior que Jonas, porque não foge. Ele é maior que Isaque, porque não é poupado. Ele é o segundo Adão, porque permanece justo no jardim. E por isso sua identidade em Cristo não nasce da sua performance noturna. Sua identidade nasce da obediência perfeita daquele que bebe o cálice em seu lugar. Você não ora para comprar amor. Você ora porque já foi amado até o fim. Você não vigia para merecer adoção. Você vigia porque o Filho já abriu acesso ao Pai. Agora deixe o veredito espiritual pousar no coração. O cálice de Mateus 26, verso 39, não é apenas medo de sofrimento físico. O cálice é o juízo santo de Deus contra o pecado, assumido voluntariamente por Jesus em favor dos pecadores. O suor como sangue, em Lucas 22, verso 44, não é exagero emocional. É a marca corporal de uma agonia redentora indescritível. O jardim não é um prólogo menor. O jardim é o lugar onde a obediência santa se firma antes da cruz pública. E o espelho para você é inevitável. Você também conhece jardins. Lugares onde ninguém vê completamente sua luta. Lugares onde a alma pesa. Lugares onde a vontade de Deus confronta seus medos. Lugares onde a carne quer dormir. Mas porque Cristo já passou pelo Getsemane, seu jardim não é mais lugar de condenação final. Pode ser lugar de encontro. Pode ser lugar de rendição. Pode ser lugar de graça em meio à fraqueza. O mesmo Jesus que soa como sangue também chama, vigiem e orem. Não como chicote. Como cuidado. Como caminho. Como vida. Então eu quero te convidar a responder agora, não com pressa religiosa, mas com sinceridade diante de Deus. Se sua alma está pesada, diga isso ao Pai. Se seu coração está dividido, diga isso ao Pai. Se sua carne está fraca, diga isso ao Pai. Não esconda a noite daquele que já entrou na noite mais escura por você. Traga sua culpa. Traga seu cansaço. Traga sua confusão. Traga sua necessidade de obedecer. O trono para quem está em Cristo não é trono de rejeição. É trono de graça. Se este vídeo falou com você, escreva nos comentários uma frase simples e verdadeira. Senhor, ensina-me a vigiar contigo. Essa será nossa oração comunitária hoje. E compartilhe esta mensagem com alguém que está atravessando um jardim escuro. Alguém que precisa entender que a agonia de Jesus não afasta pecadores sinceros. A agonia de Jesus abre caminho para eles. E se você ainda não se inscreveu no canal Palavra Pura, inscreva-se agora, porque aqui nós corremos pela Escritura com reverência e fogo no coração. Depois, deixe a próxima mensagem da tela final continuar falando ao seu coração. Eu encerro declarando sobre sua vida esta bênção. Que o Senhor fortaleça sua alma nas noites difíceis. Que Cristo, o Filho obediente, seja sua paz quando a carne fraquejar. Que o Espírito Santo te desperte para vigiar, orar e permanecer.
Que o peso do seu jardim não apague a esperança. Que a graça do trono te alcance hoje. Que você se lembre, em toda a luta, que Jesus já atravessou o Getsemane por você. E que a paz do Senhor Jesus, mais forte que toda angústia, guarde seu coração e sua mente, em nome de Jesus. Para você que permaneceu até aqui, existe mais uma peça escondida nesse santo mistério, porque depois do jardim e antes do grito final, a Escritura nos leva para uma noite antiga, onde um povo inteiro treme debaixo de juízo anunciado, e onde o sangue posto no lugar certo define quem vive quando a sentença atravessa a escuridão. Se o Getsemane nos mostrou o filho aceitando o cálice, agora o Êxodo nos mostra por que esse cálice precisava ser bebido, e por que sem sangue o juízo não passa adiante, mas entra na casa. Então caminhe comigo para o Egito, onde a mão de Deus pesa, a soberba de Faraó endurece, e a redenção nasce no meio de uma noite em que cada porta precisa responder diante do Senhor. Em Êxodo 11, a palavra do Senhor já corta o ar antes da meia-noite chegar, e Moisés anuncia com gravidade que por volta da meia-noite o Senhor passará pelo Egito, e morrerá todo o filho mais velho do Egito, desde o filho mais velho de Faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho da escrava, que trabalha no moinho, e também todas as primeiras crias do gado. A descrição não deixa espaço para distração, porque o juízo alcança palácio e chão de barro, alcança força e fraqueza, alcança quem governa e quem serve. E o texto respira como trovão contido, quando diz em Êxodo 11 que haverá grande pranto em todo o Egito, como nunca houve antes, nem jamais haverá. Mas no mesmo cenário de juízo anunciado, o Senhor separa um povo para si, e essa separação não nasce da inocência de Israel, mas da misericórdia da aliança. Em Êxodo 12, o Senhor fala a Moisés e Arão na terra do Egito, e estabelece um começo novo, dizendo: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. É como se Deus dissesse que a libertação redefinirá o calendário, porque quando o Senhor salva, Ele não apenas melhora a vida antiga, Ele inaugura uma história nova. Então vem a ordem precisa, concreta, sagrada, e cada família precisa ouvir com atenção obediente. No 10º dia desse mês, cada chefe de família escolherá um cordeiro para sua família, um para cada casa, e se a família for pequena demais para um animal inteiro, deverá dividi-lo com o vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas. O cordeiro não entra na narrativa como detalhe rural, ele entra como resposta de Deus para a noite do juízo, ele entra como provisão para que a morte não tenha a última palavra naquela casa. E o texto aperta ainda mais o foco, quando descreve o animal em Êxodo 12, dizendo: o animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Sem defeito, essa expressão não é decorativa, porque o que se aproxima de Deus em favor do povo não pode carregar mancha própria. Agora ouça o eco com reverência, porque no jardim nós vimos o filho sem pecado dobrado diante do Pai, e aqui na Páscoa nós vemos o princípio antigo de que o substituto precisa ser sem defeito, para ocupar um lugar que não é dele por necessidade, mas por designação divina. As famílias guardam o cordeiro até o 14º dia do mês, e então, ao cair da tarde, todos os membros da comunidade de Israel deverão sacrificá-lo. Imagine o som dessa tarde, as mãos apertando o animal, os olhos das crianças procurando respostas nos rostos dos pais, o cheiro de poeira, lã e fogo se misturando na memória. Ninguém ali trata a noite como rotina, porque a palavra do Senhor já avisou que ele passará pela terra, e quando Deus passa em juízo, a única esperança é responder como ele mesmo mandou. Então a ordem se torna ainda mais pessoal, mais doméstica, mais inevitável, porque não basta que exista um cordeiro morto em algum lugar distante, o sangue precisa ser aplicado. Êxodo 12 diz: passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas em que vocês comerem o animal.
Veja a beleza severa dessa cena. O sangue não fica escondido na bacia. O sangue sobe para a entrada da casa. O sangue marca o lugar onde a sentença será enfrentada. O sangue declara silenciosamente que uma vida já foi entregue ali. Dentro das casas, o cordeiro deve ser comido naquela mesma noite, assado no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não o comam cru nem cozido em água, mas assado no fogo, cabeça, pernas e vísceras, e não deixem sobrar nada até pela manhã. Se sobrar alguma coisa, queimem. A refeição inteira respira urgência e reverência, porque o povo não janta como quem se acomoda, o povo come como quem está às vésperas da redenção. Êxodo 12 descreve até a postura do corpo, e isso é impressionante, porque a fé ali não é abstrata, a fé veste sandálias, aperta cintos e segura cajados. Assim o comerão, com o manto preso na cintura, sandálias nos pés e cajado na mão, comam depressa, esta é a Páscoa do Senhor. Que palavra forte! A casa está marcada com sangue, o corpo está pronto para partir, e a alma aprende que salvação não é apenas ser poupado do juízo, salvação também é ser tirado da escravidão pelo braço de Deus. Então chega a frase que faz a noite inteira tremer, porque o próprio Senhor explica o que fará, e por que o sangue importa tanto. Naquela mesma noite passarei por todo o Egito e matarei todos os primogênitos dos homens e dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, eu sou o Senhor. O juízo não é impessoal, não é acidente, não é acaso histórico, é o Senhor entrando na cena para desmascarar poderes, esmagar ídolos e libertar seu povo. Mas logo vem a linha que atravessa séculos e encontra Cristo com força total, quando o Senhor declara: o sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante, a praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Quando eu vir o sangue, essa é a respiração da noite, essa é a segurança da casa, essa é a diferença entre juízo entrando e juízo passando adiante. Perceba com temor e gratidão, o texto não diz, quando eu vir sua sinceridade, ou quando eu vir sua força, ou quando eu vir sua história, ele diz, quando eu vir o sangue. Agora imagine uma casa hebreia naquela noite, enquanto a escuridão se adensa sobre o Egito, e um pai coloca a mão no ombro do filho, tentando firmar a voz para não tremer. A mãe observa a porta marcada, as ervas amargas estão na mesa, o pão sem fermento espera, e o cordeiro assado exala seu cheiro pela sala. Talvez uma criança pergunte baixinho por que todos estão vestidos para sair, e o pai responda com as palavras do mandamento: porque esta é a Páscoa do Senhor, e porque esta noite o Senhor fará distinção entre seu povo e o Egito. Do lado de fora, porém, não existe conforto humano suficiente para deter a sentença, porque o problema não é apenas político, o problema é judicial diante de Deus. Faraó resistiu, desafiou, endureceu-se, e agora a noite recolhe dentro dela o peso de todos os avisos desprezados. Quando a meia-noite chega, Êxodo 12 diz que o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, desde o filho mais velho de Faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho do prisioneiro que estava no cárcere, e também todas as primeiras crias do gado. Então o pranto explode, e a cena não poupa nenhum ouvido sensível, porque Faraó, todos os seus conselheiros e todos os egípcios se levantam durante a noite, e houve grande pranto no Egito, pois não havia casa em que não houvesse um morto. Não havia casa, essa linha cai como pedra sobre a alma, porque ela nos lembra que o juízo de Deus não é teoria, ele visita lares, ele atravessa portas, ele confronta vidas reais. E somente uma casa marcada pelo sangue permanece em pé quando a sentença passa. Agora volte o coração ao tema do jardim, porque em Getsêmani nós vimos Jesus diante do cálice da ira, e aqui no Êxodo nós vemos o padrão antigo dessa mesma santidade. Deus não ignora o mal, Deus não relativiza a rebeldia, Deus não chama escravidão de liberdade nem idolatria de cultura neutra. O Senhor executa juízo, e exatamente por isso a provisão do Cordeiro se torna tão preciosa, porque onde o sangue está, a morte não reivindica a casa da mesma forma.
Talvez alguém naquela noite tocasse a moldura da porta com os dedos trêmulos, olhando para o vermelho seco sobre a madeira, e entendesse sem palavras completas que outra vida foi recebida no lugar da sua família. O primogênito hebreu continua respirando, não porque era melhor que o egípcio, mas porque um substituto morreu. Essa é a lógica da graça em forma de sangue. Essa é a pedagogia do Senhor para um povo que precisava aprender que libertação custa a vida entregue. E essa memória não ficaria presa naquela única madrugada, porque o Senhor ordena que o povo celebre esse acontecimento de geração em geração. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor, celebrem-no como decreto perpétuo. Deus sabe que o coração esquece, por isso ele entrega sinais, refeições, palavras e memória, para que a redenção não vire poeira na mente do povo. Depois ele mesmo antecipa a pergunta das futuras crianças, como se já estivesse vendo pequenos rostos curiosos ao redor da mesa. Quando os seus filhos perguntarem, que significa esta cerimônia, respondam-lhes, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou nossos lares quando matou os egípcios. Que resposta poderosa! A fé bíblica ensina filhos a interpretarem a mesa, a porta, o sangue e a noite à luz da ação salvadora de Deus. Então o povo se curva e adora, porque antes mesmo da saída completa, a palavra do Senhor já produziu reverência. Os israelitas fizeram como o Senhor tinha ordenado a Moisés e Arão. A obediência naquela noite não é acessório religioso, a obediência é a forma concreta de confiar no Deus que fala, porque quem crê aplica o sangue, prepara a refeição e espera a madrugada com sandálias nos pés. Agora veja como tudo isso corre na direção de Cristo com força irresistível, porque no Jordão, João Batista olha para Jesus e diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, em João 1:29. Não é imagem solta, não é poesia vaga, é o céu interpretando o Filho à luz da história redentora inteira. O Cordeiro sem defeito, o sangue na entrada, a casa poupada, a saída da escravidão, tudo isso preparava os olhos do povo para reconhecerem aquele que viria não apenas para cobrir uma noite, mas para abrir um êxodo definitivo. Paulo depois fala com clareza impressionante, quando escreve em 1 Coríntios 5:7, Cristo nossa Páscoa foi sacrificado. Aí o coração entende por que o Getsemane foi tão pesado, porque o filho não estava apenas encarando dor humana, ele estava se preparando para ocupar o lugar do Cordeiro final. Ele seria o sangue visto por Deus, ele seria a vida entregue para que o juízo passasse adiante daqueles que pertencem a ele. E perceba algo santo aqui, porque na Páscoa do Egito o sangue era colocado na madeira da porta, e no Evangelho o sangue do Filho corre sobre a madeira da cruz. Na primeira cena, uma casa era poupada naquela noite, mas na última e perfeita cena, um povo de toda a tribo, língua e nação recebe reconciliação por meio do sangue do Cordeiro. O sinal temporário encontra seu cumprimento eterno naquele que não apenas marca uma entrada, mas abre acesso ao Pai. Também é impossível ignorar o fogo dessa conexão, porque no Egito o cordeiro era assado no fogo, e o fogo na Escritura tantas vezes carrega o eco do juízo. Cristo então entra no lugar onde a ira deveria cair sobre nós, e em silêncio santo absorve o que nenhum pecador conseguiria suportar sem ser consumido. Por isso o jardim pesa tanto, por isso a alma dele se entristece até a morte, por isso o suor cai como sangue, porque o verdadeiro Cordeiro não encena a substituição, ele a realiza. Mas a Páscoa também ilumina outra parte do tema, porque o sangue não foi dado para a contemplação distante, o sangue exigiu resposta concreta naquela noite. Alguém poderia admirar a palavra de Moisés, respeitar o Deus de Israel e ainda assim morrer, caso desprezasse a ordem de marcar a porta. Isso nos confronta hoje, porque não basta achar Jesus belo, não basta chamá-lo mestre admirável, é preciso estar debaixo do seu sangue, é preciso pertencer de fato ao Cordeiro. Hebreus ecoa essa esperança quando fala de Jesus, mediador de uma nova aliança, e do sangue da aspersão, em Hebreus 12:24.
O sangue agora não clama apenas contra a culpa como o sangue de Abel, o sangue do Filho fala melhor, porque anuncia perdão, reconciliação e acesso para pecadores que se abrigam nele. Quando Deus vê o sangue do Filho sobre quem crê, o juízo não desaparece como se fosse ilusão, o juízo já caiu sobre o substituto perfeito. Talvez seja por isso que Pedro, anos depois, escreva com tanta reverência em 1 Pedro 1:18 e 19, que vocês foram redimidos, não por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Pedro conheceu a noite do jardim, Pedro dormiu quando devia vigiar, Pedro falhou quando devia permanecer. E exatamente por isso suas palavras carregam o peso de quem descobriu na própria carne que a salvação não vem da firmeza do discípulo, mas do sangue do Cordeiro. Agora volte outra vez para uma casa hebreia, mas enxergue-a como espelho da alma, porque toda a vida humana possui uma porta que um dia responderá diante de Deus. Muitos decoram a porta com moralidade, religião, reputação ou esforço, mas na noite do juízo nada disso substitui o sangue. O Senhor não disse, quando eu vir a disciplina, ou a memória familiar, ou a sinceridade das lágrimas. Ele disse, quando eu vir o sangue, passarei adiante. Isso humilha nosso orgulho e exalta a graça, porque coloca a segurança da salvação fora de nós e sobre o que Deus mesmo providenciou. O israelita fraco estava tão seguro quanto o israelita forte, desde que a porta estivesse marcada como Deus ordenou. E o cristão abatido continua seguro não pela intensidade dos próprios sentimentos, mas pela perfeição do sangue de Cristo, quando de fato está unido a Ele pela fé. Também existe uma beleza pastoral nessa noite, porque Deus não manda o povo enfrentar o juízo no campo aberto, Ele os coloca dentro de uma casa coberta pelo sinal do sangue. Permaneçam em casa até o amanhecer, diz o ritmo do mandamento em Êxodo 12, como quem ensina que a segurança não está em correr pela escuridão, mas em permanecer onde Deus mandou estar. Isso fala conosco em dias de ansiedade espiritual, porque a alma quer sair para resolver tudo pela própria força, mas o Senhor nos ensina a repousar sob a provisão que Ele mesmo estabeleceu. E quando a noite termina, a libertação começa a se mover com força histórica, porque Faraó chama Moisés e Arão ainda de noite, e diz, saiam imediatamente do meio do meu povo, vocês e os israelitas, vão prestar culto ao Senhor, como vocês pediram. Aquilo que séculos de opressão não soltaram, uma única noite de juízo e sangue desloca de lugar. Quando Deus redime, correntes antigas perdem o direito de retenção, e o povo antes esmagado sai com pressa rumo a uma nova caminhada. O texto então descreve o povo levando a massa antes de levedar, com as tigelas de amassar embrulhadas em roupas sobre os ombros. Que imagem maravilhosa! Eles saem levando sinais de pressa, sinais de transição, sinais de que a palavra do Senhor empurra a história para frente. A redenção não fica parada na porta manchada de sangue, ela atravessa a porta e coloca os pés na estrada. Aqui o tema se fecha com poder sobre o que ouvimos no Getsemane, porque Jesus não aceita o cálice para nos deixar imóveis em culpa religiosa, ele aceita o cálice para nos tirar da casa da servidão. O sangue que afasta o juízo também inaugura êxodo, também quebra domínio, também chama para uma vida inteira de culto. Por isso a cruz não é apenas perdão privado, a cruz é a libertação pública do império do pecado para o serviço do Deus vivo. Talvez você esteja ouvindo isso e reconheça que sua noite interior parece uma terra de escravidão, com medos antigos, culpas repetidas e correntes que parecem falar mais alto que sua vontade. Então receba essa verdade com reverência e esperança, porque o Cordeiro de Deus não oferece ajuda parcial, ele oferece sangue suficiente e libertação real. O mesmo Senhor que passou pelo Egito em juízo, abriu também um caminho de escape pela provisão do substituto. E se no jardim Jesus tremeu diante do cálice, foi para que você não tivesse de bebê-lo sozinho. Se na Páscoa a porta precisava de sangue, agora o coração precisa estar escondido em Cristo.
Não em desempenho espiritual, não em tradição familiar, não em emoção religiosa momentânea, mas no Filho obediente que foi sacrificado em favor dos seus. Por isso, a grande pergunta escondida nessa noite antiga é simples e penetrante: o que marca a porta da sua esperança quando você pensa em juízo? Se a resposta final ainda é você mesmo, sua porta continua exposta, mas se a resposta é Cristo, então existe paz verdadeira onde antes só havia condenação. Porque quando Deus vê o sangue do Cordeiro, a sentença já encontrou seu lugar. Então guarde isso no fundo da alma. O Getsemane mostra o Filho aceitando a taça, e a Páscoa mostra por que a taça precisava ser bebida. Havia um povo a ser poupado, havia uma escravidão a ser rompida, havia um sangue a ser visto, havia uma noite a ser atravessada. E em Jesus tudo isso se cumpre com perfeição maior do que o Egito poderia imaginar. Se sua alma precisa de um abrigo hoje, não procure uma porta sem sangue, porque ela não suportará a visita da eternidade. Fuja para Cristo, permaneça em Cristo, descanse em Cristo, e deixe que o Deus que vê o sangue também conduza você para fora da escravidão. Porque o Cordeiro foi sacrificado, o juízo foi enfrentado, e a madrugada da redenção já começou para todo aquele que pertence ao Senhor.